Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda palestra online do ciclo de palestras sobre saúde mental e física, ofertado pela Escola de Governo de Londrina. Sou o Silvio e faço parte da equipe da Escola de Governo de Londrina e serei o moderador nesta palestra. Para iniciarmos, teremos a fala da diretora educacional da Escola de Governo de Londrina, a doutora Andréa Carvalho Belucci. Boa noite, Andréa. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos que estão online conosco em mais um evento da Escola de Governo de Londrina. Nessa noite, teremos a satisfação em receber o psicólogo e perito criminal Alaor Cardoso, que tratará sobre um tema tão delicado e essencialmente importante como o suicídio. Como sabe, dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E, infelizmente, os índices demonstram que essa é uma prática presente em nossa sociedade. E deixar de entender e falar sobre o suicídio não fará desaparecer, ao contrário. É preciso compreender causas, motivos, fatores de risco, fatores correlacionáveis, para que seja possível prevenir essa atitude extrema que traz consequências devastadoras à vida de tantos, tanto daquele que a executa como dos que estão à sua volta. Diante disso, nessa noite, fomos agraciados com a presença do psicólogo Alaor, que tratará do tema saúde mental esclarecendo o suicídio. Vamos conhecer um pouquinho do Alaor? O Alaor é psicólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná, perito criminal do Instituto de Criminalística do Paraná, em Curitiba, e especializado em gerenciamento de crises, negociação em eventos críticos, comunicação verbal e não verbal, microexpressões faciais, abordagem estratégica e provocativa, solução de problemas, hipnologia e perfil criminológico. Reitero a nossa eterna gratidão a você, Alaor, por abrilhantar nossa formação com a sua presença e compartilhar conosco os seus conhecimentos. E aproveito para solicitar que você deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo que traz um tema tão importante e que pode ajudar a tantos. Eu convido também para que você que não fez a sua inscrição no nosso canal, faça agora. E assim você poderá acompanhar aí as palestras que a Escola de Governo tem feito com muito carinho para compartilhar diferentes conhecimentos com vocês. Uma boa noite a todos e até mais, pessoal. Obrigado, Andréa. Então, nosso palestrante da noite, psicólogo Alaor, falará por uns 60 minutos e, ao final, teremos uns 15 minutos para atender aos questionamentos. Sendo assim, já peço que vão deixando seus questionamentos aí no chat, que, ao final, ele irá respondê-los. Com a palavra, Alaor Cardoso. Boa noite a todos, obrigado pelo convite de participar, uma grande honra. Gostaria de agradecer aos organizadores, né, à Escola de Governo de Londrina, pelo convite. Então, vamos começar agora. Muito bem. Esse é o tema, esclarecendo sobre suicídio, um tema extremamente essencial dentro da saúde mental, que nós vamos aproveitar essa noite e vamos desfrutar dele. Vou começar da seguinte maneira: vamos fazer primeiramente uma advertência. A advertência é de extrema responsabilidade, né? Ao falar sobre esse tema, o suicídio, nós temos alguns impasses que nós precisamos conversar um pouco sobre isso. Fala-se, e é um certo mito, que falar sobre o suicídio acaba aumentando
a incidência. Mas é claro que nós precisamos tomar alguns cuidados. Então, talvez vocês vejam a minha abordagem aqui de uma maneira um pouco diferenciada e que vocês irão apreciar. Qual que é a responsabilidade? A responsabilidade é de trazer a vocês algumas informações básicas que possam nos ajudar e fazer com que nós possamos ajudar as pessoas que estão com uma certa dificuldade em poder ter uma estabilidade emocional de enfrentamento da vida. Antes de começarmos, eu gostaria de passar para vocês algumas informações que são básicas. Percebam o seguinte, por exemplo, nesse slide vocês vão ver o seguinte, a gestão da informação, né? Nós temos os dados, as informações, o conhecimento e a inteligência. Perceba, se eu simplesmente falar alguma coisa e não der referência alguma sobre ela, falar, por exemplo, o número 2, vocês não sabem exatamente sobre o que eu estou falando. Por isso nós precisamos aprofundar esse assunto. 2, o quê? Eu estou me referindo a quê? O próximo passo da informação é a própria informação em si, que são esses dados estruturados. Então, está bem, eu falo 2 copos, e estou passando para vocês a informação de que estou falando sobre copos. E como que são esses copos? Qual o formato deles? Qual a cor deles? Aí nós vamos passar para um outro nível, que é o nível do conhecimento, até a utilização desse objeto simples, que é um copo. Da mesma maneira, quando nós falamos sobre suicídio, nós temos que perceber que nós precisamos falar não apenas sobre elementos aleatórios, mas nós precisamos situar essa informação de um jeito mais interessante. Então, vamos ao seguinte passo. Perceba essa hierarquia do conhecimento. Dados significam muito pouco para nós. A informação, o conhecimento, a inteligência começa a nos fazer escalar essa pirâmide do conhecimento, e daí sim nós podemos usar todos esses elementos falados de um jeito bastante interessante. Perceba, muitas pessoas ou muitos sites ou muitas entrevistas em televisão acabam passando conhecimentos que não são tão interessantes para nós. E acabam colocando um certo valor onde não existe. Então, falar sobre o suicídio, existe até uma teoria que fala sobre isso, que quanto mais se fala, mais se fomenta a busca por esse recurso, né? Mas não é bem assim, não é o quanto se fala, e sim como se fala. Vamos adiante. Perceba só. Nós temos aqui nesse gráfico o seguinte, nessa tela o seguinte. Perceba que dados são informações soltas. Elas não têm referência nenhuma. A informação, você começa a colocar elementos importantes que vão gerar o conhecimento, mas mesmo assim ainda eles não estão interligados entre si. Nós precisamos avançar mais ainda, e durante o conhecimento, durante o estabelecimento de conhecimentos, experimentarmos lançar ideias que gerem resultados. E esses resultados nós podemos então compreender como sendo a sabedoria. Perceba nessa última parte da tela, à direita de vocês, o quanto que a sabedoria ela utiliza de todos os elementos existentes nas fases anteriores, entretanto, estão interligados. E isso, sim, nos dá a sensação de saber alguma coisa. Então, perceba, o nosso elemento aqui essencial é falarmos sobre saúde mental. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. A maneira de nós prevenirmos o suicídio, e vamos falar de uma maneira oposta,
de nós fomentarmos a vontade das pessoas em viver, o propósito das pessoas em viver, isso sim nos interessa de uma maneira essencial. Então, percebamos o seguinte: saúde mental. Vamos definir isso, porque é exatamente isso que nos interessa. Levar as pessoas a perceberem direções, propósitos, objetivos de vida e assim traçarem estratégias de uma saúde mental, de uma saúde como um todo. Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo consegue usar suas habilidades próprias, recuperar-se do estresse do dia a dia, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, uma definição da Organização Mundial de Saúde no ano de 2000. Vamos avançar. A forma como a pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Aqui nós começamos a perceber um elemento extremamente essencial. Para que eu possa harmonizar as minhas ideias e emoções, eu preciso ter um ambiente propício. E para eu ter esse ambiente propício, eu preciso ter um relacionamento positivo com esse ambiente. Eu preciso aceitar esse ambiente e preciso ser aceito por esse ambiente também. Então, isso é extremamente interessante. Vocês perceberem que a saúde mental depende da maneira com que eu me relaciono comigo e com as pessoas à minha volta, com o ambiente à minha volta, com a comunidade, com a cidade, com o Estado, e assim, de uma maneira ampliando cada vez mais. Né? Quanto melhor eu me sinto no mundo, melhor a minha saúde mental. Como lidamos com essas emoções determina a qualidade, a essência da nossa saúde mental. Então, perceba, estamos falando aqui sobre um elemento essencial que é a saúde. E nós vamos, mais adiante, voltarmos nesse tema. Então, percebamos o seguinte: existe um contínuo entre doença mental numa extremidade e saúde mental em outra. Vamos simplificar um pouquinho mais. Então, eu vou construir um raciocínio com vocês para que vocês acompanhem passo a passo e nós consigamos, então, desenvolver um conhecimento maior sobre o tema suicídio. Pensamos opostos: doença por um lado, saúde por outro. Na verdade, é uma linha contínua. As pessoas estão um pouco mais doentes ou estão um pouco mais saudáveis, e é claro que o nosso propósito, a nossa proposta de vida, a nossa intenção é ficarmos cada vez mais saudáveis. Então, pensamos o seguinte: vamos pensar em opostos. Faz sentido o oposto da dor ser o prazer? Qual que é o oposto da dor? Então, algumas pessoas acabam falando assim, tá, é o prazer. Só que percebamos que o oposto do prazer é o desprazer. Vamos brincar um pouco com isso para construir o nosso raciocínio juntos. O oposto da dor. Por incrível que pareça, o oposto da dor é a ausência da dor, não é o prazer. Então, perceba, quando nós vamos brincar sobre opostos, nós começamos a criar certos conflitos que nós não temos opostos satisfatórios para determinados comportamentos nossos, para determinadas direções nossas. Por exemplo, o oposto de suicídio é a vida? O oposto da vida é a morte? Claro, o oposto da vida é a morte. Só que o oposto da morte é o nascimento. Consegue perceber que começa a ficar confuso na nossa cabeça, porque se nós queremos deixar de ir numa direção, nós temos que necessariamente, seria interessante irmos em outra direção. Então, o oposto da vida é viver, ou o oposto de viver é morrer? Qual que é o oposto do suicídio?
É viver? Não. Viver é morrer. Estou brincando aqui para criar uma certa confusão e estabelecermos um ponto de partida interessante, que o oposto do suicídio acaba sendo um não suicídio. Poderíamos aceitar dessa maneira? Então, por aqui nós temos um impasse. E nós vamos, então, vamos buscar junto uma solução para isso. O grande problema de se falar do suicídio, ou sobre o suicídio hoje em dia, é que nós partimos da ideia, né, os pesquisadores, os estudiosos, partem da ideia que quanto mais se fala sobre o suicídio, mais se fomenta a vontade ou a ideia da pessoa cometer suicídio. Então, existe, inclusive, uma convenção, uma determinação, uma lei, para que não se fale mais sobre suicídio na mídia. Podem perceber, se vocês forem fazer uma retrospectiva mental sobre quando vocês assistem alguns programas de TV ou alguns documentários, vocês vão perceber que bem pouco se fala sobre suicídio. E quando se fala, apenas se cita, mas não se aprofunda nesse tema. Volto a dizer, eles partem da ideia de que quanto mais se fala, mais se produz esse fenômeno. Essa ciência que estuda o suicídio é a suicidologia. Então, eu vou procurar brincar com vocês, estabelecer com vocês determinadas definições que possam construir, ao final, a nossa linha de raciocínio. Então, perceba, esse Edwin Scheidman, que é um psicólogo, ele é investigador intelectual e empírico na área de suicídio e tanatologia. Tanatologia é a ciência que estuda a morte e os fenômenos relacionados à morte. Então, ele estabeleceu alguns livros, algumas definições nos livros dele, como a definição do suicídio, né, que é o primeiro livro, o outro é o suicídio, né, como uma dor psicológica, como um sofrimento psicológico, e daí A Mente Suicida, que é o último livro, o último estudo dele. Suicidologia é o estudo do comportamento e causas suicidas realizado por profissionais da psiquiatria ou da psicologia. Então, na realidade, aqui, esse ou eu prefiro que seja e. Sim, psiquiatria e da psicologia, entre outros conhecedores, entre outros estudiosos. Na realidade, hoje em dia, quando nós resolvemos estudar determinado assunto, nós não falamos apenas sobre especialistas. Nós falamos sobre um conhecimento que transcende a própria especialidade de cada especialista. Então, é muito interessante termos numa discussão não apenas os especialistas, mas pessoas, inclusive leigas, que podem nos dar novas direções até de abordar o tema. E o especialista na suicidologia é o suicidólogo. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Alguns sinônimos de suicídio. Suicídio. E aqui vou aproveitar e vou fazer um pequeno esclarecimento. Suicídio, o sui já significa próprio ou de si, né? E sídio, morte. Então, falar ele se suicidou seria a mesma coisa que falar ele se matou-se. Então, nós acabamos, por uma certa conveniência linguística, por uma convenção linguística, a gente fala cometeu suicídio ou matou-se, né, que é um termo menos utilizado, só que nunca se suicidou. Autocídio é um sinônimo. Auto é próprio, sídio é morte. Autoquíria, não é autoquiria, é autoquíria. Também se refere ao suicídio. Daí autodestruição e autoextermínio.
Existe um estudioso do suicídio, o Edwin Scheidman, que ele então estabelece aqui no Ocidente algumas coisas bem interessantes. Então, nesse primeiro momento, vamos construir um determinado raciocínio para nós chegarmos em um ponto que realmente nos interesse mais e conhecermos sobre se devemos falar sobre suicídio, não devemos falar, como que nós podemos prevenir essa onda, né? E entre outros elementos. Então, assim, em 1987, como que ele é visto, né? Percebam só a mudança dele mesmo, da mudança das definições que ele estabeleceu. Um ato consciente de autoaniquilação, melhor compreendido como uma doença multidimensional no indivíduo, que acredita ser o suicídio a melhor solução para resolver o problema. Um problema ou o problema dele. Então, vamos perceber a mudança de conceito. Perceba esse termo, doença multidimensional. Essa doença não se estabelece em apenas um setor da vida dele, se estabelece em todos os setores da vida dele. Nós temos que fazer uma leitura mais complexa para que nós consigamos chegar à necessidade que ele tem de procurar resolver os problemas dele, indo em direção a cometer um suicídio. Tá? Perceba que eu não falei se suicidar, falei em cometer um suicídio, né? Porque o sui já significa ser. Isso foi em 1987. Em 1996, ele estabeleceu que o suicídio é um fator de fracasso da sociedade. Então, em fracasso de promover ao indivíduo determinadas condições mínimas para que ele pudesse ter uma vida plena. O excesso de competição, a falta de empregos, a falta de especialização para que a pessoa possa desenvolver determinados trabalhos. Essa é a questão. Em 2001, esse mesmo autor, ele estabelece que é um drama, o suicídio é um drama, um conflito da mente. Então, entenda por conflito duas forças ou mais forças trabalhando em sentidos opostos, um conflito da mente, quase sempre relacionado com a dor psicológica, a dor das emoções negativas. Então, perceba-se um elemento essencial. Quando se fala em dor psicológica, eu vou reforçar esse entendimento. Por dor psicológica, nós devemos entender que ela é muito mais profunda do que uma dor física. Por que ela é muito mais profunda? Porque eu consigo ampliar as minhas sensações pela maneira que eu a percebo, pelo valor que eu dou a ela. Então, a dor, ela é da pessoa. Então, esse conhecimento, essa compreensão, ela tem que ser bastante clara. Não dá para se comparar a dor entre as pessoas. A dor psicológica, cada pessoa percebe de uma maneira. O mesmo estímulo pode desencadear numa sensação de prazer e no outro uma sensação de dor. Numa sensação de eu preciso superar essa dor e na outra sensação de eu desisto de viver. Então, existe um modelo cúbico de Scheidman que é bem interessante nós percebemos, que ele vai, quando ele trabalha a questão do suicídio. Perceba esse modelo cúbico assim: pressão, por um lado, dor por outro, e perturbação. Então, ele tentou estabelecer de uma maneira tridimensional que quanto maior a pressão, maior a dor, maior a perturbação, maior é o risco de suicídio. Tá, mas se a dor for pequena, a pressão for alta e a perturbação pequena, trabalhando esses três elementos de maneira variada,
cada pessoa ela consegue lidar melhor com um elemento do que com outro. E os que são mais resistentes, os mais resilientes, né, eles conseguem lidar com isso como um desafio à superação. Então, se nós já fomos falar sobre uma das estratégias de ajudar uma pessoa que está no momento, vamos colocar entre aspas, no momento suicida, no momento de pensamentos suicidas, nós devemos enfatizar o poder de resiliência dele. E qual que é esse poder de resiliência? É o poder dele fazer o enfrentamento dos problemas que vêm até ele, ou que ele irá enfrentar, da melhor maneira possível. Vamos fazer uma brincadeira com relação a esse gráfico aqui, a essa figura, a essa referência aqui desse cubo. Vamos ver o suicídio de uma maneira um pouco mais ampla. Vamos fazer uma adaptação ao cubo de Rubik, né? Esse cubo esse desafio, esse quebra-cabeça. Então, vamos perceber essas três cores, quando o cubo está formado, embora exista a perturbação, a pressão e a dor, a pessoa está de uma maneira equilibrada. Ela consegue ter um enfrentamento do mundo, dos desafios. Agora, imaginemos dessa maneira. Esse cubo completamente embaralhado, e é mais ou menos... essa é a referência de crise. Claro que estou fazendo aqui uma alusão, uma referência apenas didática, tentando compreender esses três elementos nesse embaralhado do cubo, só que fica bastante claro para perceber, assim, fica mais fácil para perceber. Esse cubo agora, todo embaralhado, é mais ou menos como fica a mente de uma pessoa que está no momento, entre aspas, um momento suicida, numa fase suicida de vida. Vamos falar um pouquinho sobre a intencionalidade para conseguirmos compreender esse complexo, que é um desafio para nós, um desafio até para a ciência, compreender essa mente suicida, né? Como que é essa intencionalidade suicida? Perceba, a morte, intencional, não intencional e subintencional. Vamos partir da seguinte ideia. Primeiro, o conceito de morte. O que realmente é morte? A morte para alguns, e agora nós estamos falando sobre crenças, sobre valores, a morte para alguns é simplesmente a cessação da vida, é a cessação da vida, ela elimina a vida, então ela tem a morte. Para outros, a morte é uma promessa para o paraíso. Para outros, a morte é simplesmente um outro nível de vida, então que terá novas experiências. A morte intencional. Eu quero. A pessoa quer morrer. Então, a isso nós denominamos de morte intencional. A morte não intencional é aquele onde a pessoa utiliza a morte como manifestação de uma ideia dele. Então, ele parte da ideia que o criar uma situação parecida com a morte irá chamar a atenção das pessoas, e isso acaba sendo interessante. Ele acaba usando isso como maneira de comunicação, de passar para as pessoas que ele não está bem de alguma maneira. E a morte subintencional. Vamos falar um pouquinho sobre o parasuicídio. Perceba que interessante, o parasuicídio, ele é um comportamento automutilante intencional e não fatal que resulta em lesão tissular, doença ou risco de morte.
Na verdade, as pessoas compreendem o suicídio como uma maneira da pessoa ter o resultado final, né, o resultado, que é a morte, e no para-suicídio eles entendem como sendo uma manipulação das pessoas em volta. Mas o para-suicídio nos diz muito sobre o momento da pessoa. Por exemplo, qualquer ingestão de drogas ou de substâncias não prescritas, ou além da prescrição, com a clara intenção de causar dano corporal ou morte. Seria o para-suicídio uma maneira de manipular o ambiente? Será que a manipulação, compreender dessa maneira que a manipulação satisfaria os nossos objetivos, ou os objetivos dele? Não. Não percebamos isso como manipulação. Vamos perceber isso como talvez um ensaio, talvez um experimento. Então nós devemos levar muito a sério essa tentativa, entre aspas, de suicídio. Espero que está passando para vocês essa noção dessa construção de alguns elementos essenciais para que nós consigamos entender esse fenômeno. Tá? Então, nós precisamos tomar um cuidado quando falo em para-suicídio, quando falo em suicídio. Existe uma compreensão equivocada de que o suicida, ou a pessoa que tenta suicídio, que experimenta um método que poderia levá-lo à morte, mas não consegue chegar ao final, de que é só uma maneira de manipular o ambiente. Não. Não é uma maneira de manipular o ambiente, é uma maneira de chamar a atenção para o quanto ele está sofrendo. E isso precisa ser levado em consideração. Então, uma pessoa que comete suicídio, ela está sofrendo. Uma pessoa que utiliza meios que poderiam levá-la a morrer, mas que não conseguiu chegar ao final, também ela está sofrendo, ela está manifestando. Essa é uma forma de ela comunicar e pedir socorro para as pessoas em volta. Então, levarmos a sério toda e qualquer ideia suicida, todo e qualquer comportamento suicida, e por isso, entendamos isso de uma maneira bastante ampla. Aquela pessoa que chega na madrugada e passa um sinal vermelho em alta velocidade, aquela pessoa que sabe que não deveria tomar mais do que 2 comprimidos sobre determinado remédio, e fala assim, não, eu vou criar um conforto um pouco maior por alguns instantes. São momentos para suicidas muito interessantes, que exigem determinada atenção. Ele está chamando atenção para ele, para um sofrimento, para uma necessidade, para um desejo de desistir, e isso tem que ser levado em conta. Vamos perceber esse slide aqui, dessa autolesão não suicida ou automutilação. Perceba o quanto isso é sério. Isso normalmente acontece na adolescência. Tá? Agora percebamos o seguinte, essas divisões. Adolescentes jovens de 10 a 19 anos e adultos jovens de 15 a 19 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. A adolescência aqui no Brasil, estabelecida entre 12 e 18 anos, né, pelo ECAS, que só uma informação para que nós situemos essa faixa de quem está se referindo, a quem nós estamos nos referindo. Comportamento repetido do próprio indivíduo de infligir lesões superficiais, embora dolorosas, à superfície do seu corpo. Aquelas pessoas que pegam um punho, que pegam um estilete, uma gilete e fica fazendo pequenas feridas, pequenas lesões,
Isso é um comportamento de automutilação. Com certeza, ele está se automutilando. E daí fala assim, ele só está querendo chamar a atenção. Pode ser que ele esteja querendo chamar a atenção. Pode ser que seja a maneira que ele estabelece para se relacionar com o mundo, ele precisa sentir dor. Pode ser que isso seja um treinamento para que ele tome coragem para cometer um suicídio. Então, nós temos que perceber que o comportamento suicida, ou o comportamento de uma pessoa que está se automutilando, né, para ser mais específico com relação a esse slide, ele pode ser uma manifestação, ele pode ser um sinal, ele pode ser uma mensagem, uma comunicação de que alguma coisa não está indo bem nele. E isso é um sinal de alerta. Então, devemos ficar em alerta para essas informações que possam nos sugerir uma mente ou um momento suicida em determinada pessoa. Qual que é a finalidade dessa autolesão no suicida, de se mutilar-se? Embora alguns autores não concordem com essa exposição que eu vou fazer agora, mas, por exemplo, a autolesão, o excesso do piercing, o excesso, eu estou falando de excesso, não estou falando de colocar um piercing ou dois, estou falando que as pessoas que, principalmente diante de uma situação estressante, ou de uma situação onde ele não consiga enfrentar, ou uma situação onde ele foi fragilizado, onde ele foi humilhado, e ele resolve colocar um piercing a mais, resolve colocar uma tatuagem a mais, como se a maneira deles lidarem com o fracasso ou com a dor fosse criando uma nova dor. E isso é real, né? Fisiologicamente falando, quando você promove uma dor recente, você acaba criando uma dor anterior no esquecimento. Sempre a dor mais próxima do presente é a mais evidente. Então, a finalidade, reduzir emoções negativas. Estresse, tensão, ansiedade e autocensura. Resolver uma dificuldade interpessoal qualquer. Existem muitos casos, isso no consultório fica bastante claro, de adolescentes que, cada vez que eles fracassam em determinados assuntos, ou conseguir se aproximar de alguém, ou conseguir conquistar um emprego, ou conseguir conquistar determinada coisa, quando não conseguem, ou quando tem medo, ou quando está inseguro, ele se automutila. Então, vamos construindo o raciocínio. Perceba que eu estou estou construindo diversos elementos aqui para chegarmos ao essencial, sobre o suicídio, né? Então, percebamos o seguinte, o Scheidman, ele coloca algo bem interessante aqui. Qual que é o propósito dessa busca da automutilação ou essa busca de se estimular, né? Então, o propósito é uma procura de solução. Perceba, o objetivo é parar a consciência. Olha só que interessante, um foco que ele tem que desvia de outro sofrimento dele. Então, sempre o sofrimento mais próximo de nós, temporalmente, faz com que esqueçamos um sofrimento anterior, com que mudemos a nossa maneira de perceber o mundo. O estímulo, uma dor psicológica intolerável.
não consigo lidar com aquilo, então vou promover alguma coisa que me faça esquecer. Diante do estresse, as frustrações, por exemplo, quero e não consigo, gostaria de ir e não posso. Então, diante dessas frustrações psicológicas, diante de uma emoção ou desesperança, desespero, desesperança, perceba só que interessante, desespero, claro, a pessoa não consegue encontrar uma saída. Desesperança, ele encontra a saída e não acha que aquilo vai solucionar o problema dele. O estado cognitivo, qual é a outra característica que o Scheidman chama a atenção? O estado cognitivo, conhecimento, ambivalência. Então ele começa a perceber que as coisas que ele começa a interagir, ele não consegue colocar valor em nada. E isso gera esse momento dessa desesperança, esse momento dessa atitude radical, dessa decisão por uma possibilidade de tomada de uma atitude radical. Qual que é o estado perceptivo? Constrição, redução. Então, existe uma redução da possibilidade de vida. Se existe uma redução da possibilidade de vida, para a pessoa existe uma percepção de uma possibilidade de vida ainda maior, de morte maior, né? Então, quanto menos, né, vou usar um termo antigo, porém satisfatório nesse momento, quanto menos essa necessidade, essa força de vida a pessoa tem, mais ele procura encontrar na morte, ou achar que a morte é a solução para ele, que é esse próximo passo, que é a ação. Essa busca nada mais é do que uma fuga. O ato interpessoal, comunicação de intenção. Tá? Eu vou transformar isso aqui para um conhecimento que vale a pena termos agora, assim, ficarmos atentos à comunicação verbal e não verbal de uma pessoa, principalmente quando ela está falando em desistência, quando ela está falando em apatia, quando ela está se comportando de uma maneira apática, se comportando de uma maneira não construtiva. Se ela está no oposto construindo, no outro oposto está destruindo. Agora, estar no meio termo, ela está sem propósito de vida. Claro que a maneira mais saudável seria ela construir sempre. Qual que é essa percepção da consciência? Recurso mal adaptativo do passado. Há duas maneiras básicas de você olhar o passado, da pessoa olhar o passado. Então, por exemplo, você olhar o passado, seja ele bom, seja ele ruim, né, isso é um julgamento, olhar o passado com o olhar de vou aprender com ele. Então, é um olhar construtivo. Isso gera uma atitude mais saudável de vida. Então, não importa se você julga que o seu passado, que em seu passado houve alguma coisa errada, quando você resolve colocar que o que houve de errado serve de aprendizado para você, você cresce enquanto pessoa. Você se empolga, você se motiva para uma próxima ação baseado na ideia de que agora eu vou acertar. Então, vamos passar para o próximo passo, que eu acho extremamente interessante. Desmitificando e desmistificando o fenômeno chamado suicídio. E agora vamos entrar em um outro tema para vocês perceberem o quanto isso é extremamente interessante. Esse estudo sobre o suicídio agora está tomando um vulto bastante grande, bastante amplo, para que as pessoas possam ter uma noção ainda maior desse fenômeno. Particularmente,
Aqui existe um impasse acadêmico, porque, tecnicamente falando, quanto mais você estuda um fenômeno, mais você promove esse fenômeno. Então, na verdade, ao invés de... É interessante estudar o suicídio para que você entenda o fenômeno suicídio. Entretanto, como é que você lida com o suicídio? Como é que você cria campanhas para evitar o suicídio? Quando você começa a falar sobre a vida, que é o oposto do que preconiza, né, do que estabelece o suicídio. Então, quanto mais vontade de viver a pessoa tem, menos o pensamento suicida aparece para aquela pessoa. Embora nós tenhamos uma linguagem muito negativa, e que isso estimula o pensamento nosso sobre o que nós queremos evitar, como, por exemplo, eu virar para vocês, eu dizer para você, não pense no azul. Obviamente, a primeira coisa que veio à cabeça é o azul, e depois você pensa assim, tá legal, isso não era para eu pensar, e você então coloca de lado. Só que como eu não disse o que você pensará se você não pensar no azul, simplesmente você tira o azul e fica sem nada em mente. Vou repetir esse raciocínio que é muito importante. Vou estabelecer isso para nosso tema agora. Pense na vida. A pessoa pensa. Não pense na morte. Então, a pessoa primeiro pensa na morte, depois tem que colocar esse pensamento de lado, e o que fica no lugar? Nada. E a pessoa fica vulnerável para qualquer outra coisa que venha preencher esse vazio. Então, em todas as campanhas, falam, quanto mais se fala sobre suicídio, mais se fomenta esse fenômeno. De uma certa maneira, eu concordo. Nós estamos numa fase de transição, porque nós muito pouco falamos sobre a vida. Então, o ideal é, se eu quero que o elemento suicida fique de lado, não venha mais à tona, eu preciso falar muito mais sobre a vida, sobre a vontade de viver, sobre projetos de vida e tudo mais. Suicidalidade, fenômeno que se refere aos eventos associados ao suicídio, que envolveria tanto a ideação suicida, né, a ideia sobre suicídio, os planos e as tentativas. Tentativas tanto interrompidas, ou seja, sem sucesso, né? Fica estranho falar sem sucesso, mas é uma das maneiras de se falar, ou concretizadas. E o suicídio efetivo. E agora vem essa questão, que eu já acabei esboçando aqui em poucas linhas, em poucas falas. Falar sobre suicídio faz aumentar a sua ocorrência? Depende como se fala sobre suicídio. Depende do que se fala. Porque a intenção é criar consciência sobre o fenômeno e criar uma solução para esse fenômeno, para desviar a atenção desse fenômeno. Vamos pensar da seguinte maneira, e agora vem algo que é extremamente importante. Vamos prestar atenção nas leis da sugestão. Perceba que estou fazendo um cruzamento do raciocínio sobre a teoria do suicídio e com a teoria da hipnose ou a teoria da sugestologia, que é extremamente interessante. Conhecemos, mas não essa oportunidade, talvez uma outra oportunidade. Então, perceba só. Lei da atenção concentrada, ou da ação concentrada. Toda ideia é uma possibilidade. Imaginação é ação em potencial. Olha só que coisa interessantíssima. Ou seja, pensar sobre suicídio
cria na mente das pessoas uma possibilidade. E quando a pessoa pensa em suicídio, ela cria o filmezinho, ela cria a imaginação de como seria feito isso. E quanto mais envolvimento emocional com essa imaginação, maior a possibilidade disso se tornar uma possibilidade para ela. Então, qual que é o oposto? Qual que seria a solução para isso? Ao invés de se pensar sobre suicídio, se pensar sobre vida, sobre viver, sobre estratégias de vida, sobre processos do viver, né? A segunda lei, que seria a lei do esforço reverso. Quanto mais se tenta fazer algo conscientemente, maior a chance de obter o inverso do que se deseja. Isso é interessante, porque não é simplesmente você chegar e querer fazer determinada coisa. É você visualizar isso. Você quer se sentir confortável. Então você acaba se sentindo confortável. Agora vamos pensar o seguinte: não pense no vermelho. A primeira coisa que vem à mente é o vermelho. Tá? Então, quando você deseja ir em alguma direção, pense exatamente no que você quer. A sua vontade é de viver, viva. A sua vontade é de ousar, ouse. Lei do efeito dominante, que é a terceira lei da sugestão. Uma forte sugestão emocional sempre prevalece sobre uma sugestão mais frágil, menos emocional. Então, assim, como que uma pessoa supera um pensamento persistente? Criando um pensamento com uma emoção bastante forte, vinculada a esse novo pensamento. A pessoa quer, por exemplo, a pessoa quer cometer o suicídio. Qual que é a sugestão emocional mais forte? Eu quero viver. Tá? E como que vai viver? Então crie toda uma imaginação que dê a você, que dê à pessoa, que dê quem você está conversando a respeito, vontade de viver. Então, isso é extremamente interessante. Tenha em mente as 3 leis da sugestão: lei da ação concentrada, lei do esforço reverso e lei do efeito dominante. Aqui o Emile Coué, ele coloca uma coisa algo que é muito interessante para a gente perceber, né? Que no confronto entre o desejo e a imaginação, sempre, sempre, sempre vencerá a imaginação. Então não basta a pessoa querer viver, ela precisa se imaginar vivendo. Não basta a pessoa querer ter coragem, ela precisa se imaginar tendo coragem. Então essa foi uma contribuição fantástica do Emile Coué, quando ele coloca essas 3 leis, e daí nos mostra como superar isso, né? O tempo está avançando bastante, então vamos dar uma pequena acelerada para que consigamos chegar um pouco mais além. Então, assim, vamos ver o poder dos efeitos. Olha só que interessante. Nós temos 2 fenômenos extremamente interessantes, que é o fenômeno Werther. Vamos falar um pouco sobre ele. Por que se parou de falar sobre suicídio, na mídia principalmente? Porque quanto mais se fala sobre o fenômeno, parte-se da ideia que mais se alimenta essa vontade do próprio suicídio. Então, foi percebido que quanto mais se falava sobre suicídio, mais casos ocorriam. Na verdade, não é o não falar, e sim é como se fala.
Esclarecer é essencial. A questão é evitar exemplos como determinado ator famoso, ele numa situação difícil, então ele cometeu suicídio. Então daí as pessoas, por identificação, por espelhamento, acabam fazendo algo parecido. Os exemplos que nós temos, então, por exemplo, Marilyn Monroe, quando ela, em 1962, ela cometeu suicídio, as taxas de suicídio aumentaram, pelo quanto ela era desejada, pelo quanto ela era admirada, querida. Então, houve uma cópia, né? As pessoas copiaram o comportamento dela. O Robin Williams, em 2014, ao cometer suicídio, ele promoveu uma taxa de 10% no aumento do suicídio. A TV aumenta o número de filmes relacionados. Tá? Aumenta o número. Quando um ator, por exemplo, comete suicídio, a TV começa a colocar todos os filmes dele de volta, como se fosse fazer assim, uma retrospectiva da carreira dele, só que daí as pessoas pareiam o quanto gostavam dele, o quanto gostavam do ator, os filmes, e daí o que ele fez no final, que foi cometer suicídio, e por identificação acaba isso dando um efeito reverso, acaba aumentando mais a taxa de suicídio dos fãs, né? Vamos dizer assim. Então, o cuidado nosso é do uso responsável da informação. Vocês devem conhecer essas 13 razões do porquê, né? Que foi uma série da Netflix, que foi extremamente interessante, e é extremamente interessante. Existe um poder de identificação muito grande com os personagens dessa série. Entretanto, a maneira que eles abordaram o suicídio que ocorreu durante a série, né, que é o suicídio da Hannah, acabou promovendo um efeito bastante desastroso. Então, percebam que aqui, por exemplo, no Centro de Valorização da Vida, aqui no Brasil, subiu em 445% a quantidade de ligações pedindo ajuda de pessoas que estavam querendo cometer suicídio, que estavam sem esperanças, entre aspas, com relação à vida, por identificação com o filme. E no site, 170% aumentou. Ou seja, de 2.500 visitas, passou para 6.770 visitas por dia só no mês de abril. Olha que interessante isso. Então, assim, esse fenômeno, né, o filme, as séries, quando as pessoas estão ali encantadas com o desenrolar de determinada trama, elas se identificam tanto que elas, no final, elas se confundem com o próprio personagem. Esse é o grande cuidado. Pessoas um pouco mais frágeis acabam sendo mais suscetíveis a desastres como esse, né? O oposto do efeito Werther é o efeito Papageno, que é isso que nós tentamos colocar hoje em dia, tentamos estabelecer isso de uma maneira um pouco mais interessante. Se eu posso falar do negativo, que seria o fenômeno Werther, né, que seria o suicídio, eu posso também falar sobre a vida. Se eu posso falar sobre a morte, eu posso falar sobre a vida, que é o efeito Papageno. Por definição, é o fenômeno pelo qual a exposição a modelos e exemplos de pessoas que tentaram cometer suicídio, mas desistiram dessa ideia e superaram a crise. No meu ponto de vista, ainda não está bem do jeito que seria interessante, porque percebo, a pessoa teve a vontade e mesmo assim, daí foi
sugestionada, foi convencida a mudar de ideia. Existiria um terceiro fenômeno aqui que poderia ser estabelecido, mas não vamos tocar nesse assunto agora, até mesmo pela escassez do tempo. Então, no efeito Papageno, daí ele tem uma pequena descrição, seria assim: estabelecer que as pessoas podem ter o pensamento suicida, entretanto, ela pode focar a atenção dela para a vida, para as direções, e não para a falta de direção, que é a sensação de morte, né? Então, a morte, o suicídio, ele estabelece uma cessação da vida. E o efeito Papageno aqui, ele procura mostrar que, embora possa, num primeiro momento, a pessoa ter a sensação de que a vida para ele cessou, ou não tem mais graça, ele poderia superar isso, indo em direção a viver, indo em direção à vida. Por isso que a minha especialização, né, a minha especialidade é uma psicoterapia voltada para resultados e efeitos, né? Uma psicoterapia estratégica, provocativa. O que eu quero mostrar para as pessoas é que você pode ir na direção que você deseja, e não, como as psicoterapias tradicionais, para você ir na direção que você deseja, você precisa negar a direção que você não quer ir. Não. Então, você não precisa negar o ruim para ir em direção ao bom. Simplesmente querer o bom já te dá uma direção extremamente interessante. Há um filme que eu acharia interessante vocês assistirem, que é muito interessante, que é esse filme Um Homem Chamado Ove. É um filme muito interessante, não vou fazer spoiler aqui do filme. Seria interessante, uma lição de casa para vocês. Vou brincar com vocês, falar um pouquinho sobre esse efeito CSI, que eu acho extremamente interessante. É assim, quando você fala sobre um fenômeno, você acaba educando as pessoas que estão ouvindo. Então, por exemplo, nessa ideia que parte fala assim, não fala sobre suicídio, ou não fala sobre essa coisa ruim, os mais antigos falam dessa maneira, né? Porque eles falam assim, que quanto mais se fala, mais se atrai, entre aspas. Então, o efeito CSI é mais ou menos assim: ao esclarecermos, acabamos por orientar. Então, quando você fala sobre um crime, você está orientando as pessoas de um lado, a tomar cuidado para que aquele crime não ocorra daquela maneira, e, por outro lado, você está alimentando a ideia da mente criminosa com novas ideias, com novos jeitos de se fazer aquilo. Vou saltar um pouco aqui, para que não tomemos demais o tempo. Nesse momento, não faz muito sentido falar para você sobre umas coisas, sobre os padrões suicidas e os tipos de suicídio. Só que eu só gostaria de dizer para vocês assim: é muito interessante que o suicídio, ele é uma metáfora. A maneira que a pessoa escolhe para cometer o suicídio representa a maneira do sofrimento dele. Então, por exemplo, né, é muito comum uma pessoa que está sofrendo por amor, por exemplo, dar um tiro no coração. Por quê? Porque o coração representa a sede da vida dele, a sede do amor, né? Para nós, na nossa cultura, o coração, né? Os desenhinhos de coração, o coração simboliza o amor. Por isso que as pessoas, quando estão
desiludidas, entre aspas, acabam afetando, né, tendo o coração como alvo. Ou aquelas pessoas que têm dificuldades de se lançar à vida, né, de se lançar a oportunidades. Muitas vezes elas se jogam de um prédio. Então, infelizmente, ver como a pessoa morre nos dá a sensação de quais foram, nos dá a direção de como foi a vida dessa pessoa, mesmo sem conhecer essa pessoa. Né? Ao fazermos uma reengenharia, irmos para trás no tempo, a partir do que ele fez, dá para saber como que ele viveu. Mas isso seria um tema para um curso aprofundado, para muitas e muitas horas, inclusive para um grupo mais de profissionais que trabalham com pessoas, né? Que são responsáveis por pessoas. E essa é a grande questão, só para abrir e fechar parênteses, eu acredito que, por exemplo, na área docente, na área dos professores, a seleção de professores deveria ser algo muito mais intensa, ou intensificada, ou muito mais delicada, porque muitas pessoas têm padrões suicidas e padrões de desencantamento com a vida, e ao ministrar aula, ele acaba fazendo com que determinados alunos se identifiquem, os alunos mais frágeis, ou alunos que estão passando por situações semelhantes, eles se identificam com o professor, e daí, então, aquele professor acaba sendo um multiplicador daquele padrão suicida. Então, nós deveríamos ficar muito mais atentos com relação a isso. E é claro que não só pais, não só professores, como pais com padrões suicidas. Então, a gente deveria falar muito mais sobre isso. Deveriam ter palestras e cursos muito mais amplos para a sociedade, para mostrar a vontade de viver, estratégias de vida, estratégias de enfrentamento, de sucesso, né? De prosperidade, que são coisas que a nossa sociedade nos impõe. Então, assim, já estamos caminhando em direção ao final. Vamos só fazer uma distinção entre sinais e sintomas, porque isso nos interessa na identificação das pessoas, né, que estão passando por situações difíceis. Então, assim, sinais físicos: cicatrizes, cortes, manchas de sangue, roupas inadequadas ao clima do local, sabe? Está um calor bastante intenso e a pessoa está com casaco, está de capuz, ou então está um frio muito intenso e a pessoa simplesmente não consegue perceber aquele frio. É diferente de alguém que não sente frio. Ele percebe que está frio, mas não sente, porque ele está desassociado. Então, o corpo o corpo está ali, mas a mente está muito distante. A posse de objetos cortantes ou pontiagudos, isso são alguns sinais físicos, sinais materiais de pessoas que estão precisando de ajuda. Sinais emocionais: dificuldade de lidar com as emoções, medo exacerbado, raiva, ansiedade, depressão ou isolamento social, manifestação de escritas e representações sobre o tema, manifestações por escrito mesmo. O próprio desenho de uma pessoa que está precisando de ajuda é um desenho mais escuro, um desenho mais sombrio, um desenho com o próprio tema voltado à morte e ao morrer. Perceba que esse tema é um tema extremamente extenso, e o tempo é bastante escasso para que nós possamos estabelecer toda uma necessidade de um contínuo para poder saber bastante ou ainda mais sobre esse tema. A importância da leitura correta sobre o comportamento é essencial.
Então, perceba que há pessoas que elas estão passando por uma situação difícil, elas estão sinalizando o tempo todo. Elas querem pedir ajuda, elas não conseguem pedir ajuda diretamente, então, a nossa habilidade de ler nas entrelinhas do comportamento da pessoa, comportamento verbal, comportamento não verbal, que a pessoa está precisando de ajuda, é essencial. E eliminarmos aquela ideia muito rasa de que, isso vai passar. Não. As estatísticas mostram, as pesquisas mostram que, pelo contrário, de passar, ele tende a agravar. Muitas vezes, um ato assim da noite para o dia, vamos dizer assim, acontece algo que faz com que ele mude de ideia, mas normalmente precisa de ajuda. Especializar os profissionais, especializar as pessoas mesmo, conhecer mais, ler mais sobre isso, perceber que quando você diz não a alguém, você acha que você está preservando aquela pessoa de alguma coisa, e muitas vezes não. Só dizer não basta. Você precisa dar uma direção. A pessoa, quando está indo numa direção inadequada, talvez ela só tenha aquele comportamento em mente. Então, ela precisa de mais outros comportamentos para que possa fazer uma escolha. Antigamente se falava alguma coisa assim, se a pessoa só tem um comportamento, ela é um robô. Se ela tem 2 comportamentos em resposta a um determinado estímulo, então ela tem um dilema. 3 ou mais comportamentos, então ela tem escolhas, ela tem opções. Perceba, quando nós falamos sobre suicídio, não basta a pessoa ler apenas sobre o suicídio, não basta apenas a pessoa buscar mais informações sobre o suicídio, porque o suicídio é um fim, entre aspas, a um determinado comportamento. Mas o que levaria a pessoa a ter essa ideia? Então, assim, ampliar mais para os comportamentos que gerem vida, para os comportamentos que gerem direções. Curso sobre inteligência emocional, inteligência intrapessoal, né, dela com ela mesma, inteligência interpessoal, que é a inteligência do convívio, estratégias de autoconhecimento, de convivência, de comunicação verbal e não verbal, isso principalmente para você identificar uma pessoa que não está tão bem emocionalmente, é essencial. Há muitas pessoas que quando você pergunta, você está bem? Ela responde, estou. E esse não verbal diz muito mais para nós do que o verbal. Porque não apenas ela falou assim, estou, mas ela fez assim, estou. Então, esse tom de voz, essa comunicação disfuncional com o que a pessoa está sentindo, para o profissional é essencial. E para as pessoas que convivem também. E daí tem essa parte das microexpressões faciais, que são fantásticas. Então, você perceber, ler a pessoa, e o mais interessante é quando você começa a estudar sobre comunicação verbal e não verbal, quando você começa a estudar sobre microexpressões faciais, você começa a ficar atento à comunicação do outro, porque isso interessa. Interessa eu pegar os preciosismos de cada comunicação. Ler sobre empatia, aprender a ser empático, aprender a estar com a pessoa porque você quer conhecer sobre ela, você está com a pessoa porque você se interessa por ela, você está com a pessoa ali na sua frente porque ela é importante para você. Isso é a maneira de eliminarmos esse grande desejo, e eu estou falando grande desejo mesmo, das pessoas que não conseguem buscar uma direção de um viver confortavelmente.
Nós estamos passando por diversos desafios, isso é público e notório, né? Todos nós sabemos, essa reclusão, por exemplo, essa falta de estímulo ao estarmos fechados em casa, exacerba determinados elementos, exacerba o que nós temos dentro de nós. Quem é uma pessoa feliz, ao ficar recluso, ao ficar fechado, ao ter menos estímulos, ela deixa aflorar a felicidade. Uma pessoa que é triste, que tem um padrão de tristeza dentro dela, ao ficar fechado, ela vai exacerbar aquilo que ela tem. É como se fosse uma semente de alguma planta. A semente que você planta é aquela que irá germinar. A semente que você tem é aquela que irá germinar. Você não adianta ter uma semente de feijão e querer um pé de milho. Isso nunca aconteceria. Então, ter empatia. Você está com alguém porque você quer estar com aquela pessoa, não por uma obrigação. Tá? Entregar-se. Né? Quando você se entrega, quando está tenso, a mente estreita, quando você se entrega, a mente abre. Então fica mais fácil de você perceber o outro, de você perceber as necessidades do outro, de você interagir com o outro quando você relaxa. E é muito mais confortável para você também. O que é chamado de rapport é você estabelecer um contato genuíno, um contato interessante com aquela pessoa. Então, aprender a estabelecer rapport, aprender a ser carismático, aprender a ser atencioso, aprender a ter o seu comportamento, entre aspas, desejado pela outra pessoa, e não simplesmente tolerado pela outra pessoa. Cursos interessantes, cursos na área de negociação, por exemplo, para você se perceber e perceber melhor os outros, a história da persuasão, né, você usar um discurso para persuadir outra pessoa, para influenciar a outra pessoa de uma maneira positiva, ou o conhecimento da dissuasão, que é você, se a pessoa está com uma ideia fixa, por exemplo, no suicídio, você ter conhecimento, você ter um repertório linguístico, você ter um repertório comportamental, ter experiência de vida suficiente para você ajudar a dissuadir aquela ideia, sabe? Você, como se fosse uma pedra bruta, você ir esculpindo aquela pedra para criar aquela imagem que você deseja, que é de vida. Um outro elemento também é a sedução, você ser encantador, você conseguir fazer com que, ao você falar, a pessoa crie uma imagem daquilo que está falando. Isso é extremamente positivo. Quando você vira para alguém que, por exemplo, pensa em cometer suicídio, e você fala para a pessoa, está bem, então pense em determinado assunto, e amanhã você me fala sobre isso, e você fala com tanto encantamento, com tanta vontade, e a pessoa então fica envolvida com a tarefa de trazer para você a resposta no dia seguinte. E você sabe que então, claro, ao voltar no dia seguinte, ela por aquele instante, pelo menos, ela deixou de pensar na ideia do suicídio. A ideia dos embrulhos que nós falamos na minha formação em psicoterapia, que a gente fala do gift wrapping, que é esse embrulho de presente, né? Você perceber que você pode ou falar sobre um determinado fenômeno para a pessoa, ou querer que ela viva, simplesmente, ficar dando conselhos para ela, insistentemente, para ela viver, ou você fazer isso de uma maneira tão encantadora, que a pessoa passa a não apenas a querer viver, porque você está falando, mas ela quer viver porque ela ficou encantada com a ideia de viver. Isso eu acho essencial. Então, essa ideia de ser um contador de histórias, essa ideia de ser um encantador, isso é muito bom. Então, as pessoas que estão aqui ouvindo, que são pais,
elas precisam ter esse encantamento ao aprender a contar histórias para os filhos. E ao aprender a contar histórias para os filhos, com a mesma palavra que você fala, é a mesma palavra que você ouve, ao encantar as pessoas, você também se encanta, e isso é essencial. Desculpe ter que interromper aí, Ela. Fique à vontade. O tema é muito interessante, é muito extenso, como você bem disse, né? Mas pelo adiantar da hora, nós temos aqui algumas questões. Ótimo. Aí eu vou projetar aqui, nós temos aí uns 10 minutinhos aí para as questões. Perfeito. Tá? Aí você vai nos responder, por favor, tá? Uhum. E aqui a primeira questão. Então, eu posso sair dessa tela de projeção, né? Isso, pode, por favor. Ótimo. Você não tem ideia do alívio que me dá poder interagir. Que bom. Uhum. Então, Eliana Burke deixou uma questão aqui. Na verdade, são duas questões em uma, né? Existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que pode indicar a presença de ideias suicidas? Ao perceber alguns desses sinais, como nós, enquanto profissionais de educação, podemos ajudar? Muito interessante a pergunta. Então, assim, na primeira delas, existem sinais que uma pessoa costuma apresentar? Sim, existem. Por exemplo, sinais de desistência, sinais de que isso não é para mim. Quando você dá uma sugestão de comportamento, a pessoa fala, eu não consigo, eu não faço, eu não sou capaz. Sim. A nossa própria cultura, ela é desse jeito, tá? Nós, ao invés de falarmos, pense sobre o azul, nós falamos, não pense sobre o amarelo, por exemplo. Nós damos uma direção negativa para querer dar uma positiva. Então, sempre ser muito preciso em perceber isso, e perceber mesmo auditivamente, percebendo o comportamento dela. Ao perceber alguma de sinais, como nós, enquanto profissionais da educação, podemos ajudar? Há duas maneiras de se perceber isso, tá? Essa resposta é bastante extensa, mas eu vou procurar ser mais breve. Então, por exemplo, a primeira intenção de quem tenta ajudar é falar com que a pessoa não vá na direção que ela quer ir. Só que ao falar não vá na direção que a pessoa quer ir, na realidade você acaba falando sobre a direção que ela está querendo evitar. Então você tem que falar o oposto. Então, mostrar novas direções. Então, sempre, se a pessoa quer morrer, mostrar o quanto é importante a vida. Se a pessoa quer o sofrimento, mostrar o quanto é importante o prazer. Sempre mostrar a direção oposta. Primeiro falar sobre a direção que ela quer ir, que é uma direção negativa, e depois conduzi-la, e a palavra correta é essa, conduzir a uma direção mais positiva. Seria isso. Tem aqui a sugestão de um filme, A Pequena Loja de Suicídio, de 2012. Está perguntando, né, se seria positivo disponibilizar para crianças esse Então, infelizmente, na nossa cultura, nós temos um pequeno erro de estabelecimento de ideias. Se, por exemplo, eu quero convidar você para tomar café, eu falo, na nossa cultura é assim, você não quer ir tomar café comigo? Não seria mais fácil dizer, vamos tomar café? Então, nós criamos na nossa cultura a tentativa de esclarecimento do outro a partir do negativo. Então, mostrar o suicídio para procurar ensinar a pessoa a ter vontade de viver. Não seria um caminho adequado. O caminho adequado é mostrar a direção da vida mesmo, o quanto é bom viver. Tá? Então, eu acho que essa educação pelo negativo, ela pode ocorrer depois que o positivo estiver bem estabelecido enquanto alicerce.
Tá? Eu só posso pensar numa coisa ruim depois que eu estiver bem. Essa é a minha sugestão. Uma questão da Fátima. Certa vez, durante a abordagem, evitar dizer estou aqui para te ajudar, pois nem sempre teremos as soluções, mas para a gente se oferecer para ouvir o que está acontecendo. Isso. Eu vou ampliar um pouquinho mais isso. Perceba só que interessante. Na nossa cultura é muito comum isso, se oferecer para ouvir o que está acontecendo. Ouvir é um dos 5 sentidos. Tá? Então, às vezes, aquela pessoa, a minha percepção é importante ouvir. A minha especialidade sensorial é ouvir, por exemplo. Só que se da pessoa, a especialidade sensorial dela for ver, quando eu falo que estou aqui para ouvi-la, ela já percebe que eu não vou conseguir compreendê-la porque a percepção dela é visual de mundo. Então, seria muito interessante até mudar isso. Estou aqui para compreender o que você está dizendo, procurar ouvir, entre aspas, né, perceber a pessoa com todos os sentidos e realmente ajudar. Perceba que a vontade de quem quer ajudar, olha só, é ajudar. É ter alguma ação que vai em direção àquela pessoa, e não necessariamente é assim. Ajudar, nesse primeiro momento, é você ter uma escuta ativa, como falaria um psicólogo. Essa escuta ativa estou aqui pronto para ouvir o seu ponto de vista. E a partir dali, então, ajudá-la. Perfeito. E uma última questão aqui do Wilson. O que se passa com a pessoa que ameaça o suicídio do alto de um prédio e as pessoas que se aglomeram na calçada lá embaixo como plateia? Isso é o para-suicídio? Pois é. Perceba. Então, assim, existe uma leitura metafórica, uma leitura da escolha, entre aspas, a escolha do suicídio revela muito sobre a pessoa. Claro que isso seria um momento para um curso mais aprofundado, só que, por exemplo, nesse caso que a pessoa está evidenciando, que a pessoa está no alto de um prédio, o que ela revela para nós metaforicamente? Essa pessoa está dizendo que ela é uma pessoa que tem dificuldade de se lançar aos desafios. Então, compreender que essa pessoa que está no alto do prédio já tem dificuldade de se lançar aos desafios. E as pessoas que se aglomeram na calçada lá embaixo como plateia, tá? Essa cultura, entre aspas, do feísmo é uma coisa muito interessante na nossa cultura, né? É o que a gente brinca nos cursos, o que nós brincamos nos cursos. Se de um lado da rua estiver alguém tocando piano e do outro lado da rua estiver alguém esfaqueado, todos vão ver a pessoa esfaqueada, inclusive o pianista. Né? Então, essa cultura do feísmo é muito grande na nossa cultura, né? Então, é isso. Certo. Então, Laura, eu quero, em nome aqui da equipe da Escola de Governo, agradecer pela sua disponibilidade, dizer que a Escola de Governo está também à disposição, né? Felicitar a todos que nos acompanharam até o momento e todos que irão acompanhar posteriormente. Para aqueles que não estão inscritos, que se inscrevam, né, na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem da Prefeitura, né? Deixe seu like, siga o nosso canal, os nossos conteúdos, né, e a Escola de Governo estará sempre à disposição. Certo. E eu agradeço ao convite e ao desafio, porque essa foi a primeira oportunidade na minha vida em falar sem plateia, né? Sem plateia, imagine, eu como especialista em comunicação não verbal, em leitura não verbal,
o feedback da expressão facial das pessoas é essencial para mim, né? Então, é como se eu estivesse no escuro procurando a saída de determinado raciocínio, né? Foi um desafio fantástico. Eu consegui perceber esse novo modelo de ensino, de troca de ideias, de um jeito bem interessante. Obrigado pelo convite. Tá? Então, muito obrigado, agradeço a todos e espero vê-los na nossa próxima palestra. Mantenham atualizado o seu cadastro no ambiente virtual para receber os informativos de cursos e palestras que serão divulgados pela Escola de Governo. A todos, muito obrigado. Tchau. Obrigado pelo convite. Até mais. Até mais.